Muito bem, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus. Nesta semana nós vamos estar estudando, meditando sobre o Evangelho e suas relações. O Evangelho e a religião, o Evangelho e o dinheiro, o Evangelho e a política, o Evangelho e a família, o Evangelho e suas relações. Muitas delas o Evangelho sai perdendo porque nós não sabemos relacionar na nossa vida, na nossa casa, na nossa prática diária, o Evangelho com essas outras realidades. Então nós vamos aprender o que são isso, quais são essas realidades, como o Evangelho deve se relacionar com elas dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro da nossa prática diária, cotidiana. Para falarmos sobre o Evangelho e a religião, eu gostaria de ler um texto que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2, que diz assim, Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. O apóstolo Paulo escreveu esta carta aos romanos e se referia aos judeus, aos israelitas, a forma religiosa com que eles viviam. E quando eles conheceram o Evangelho, eles tinham zelo de Deus, zelo pelas coisas de Deus, zelo quer dizer dedicação, eles tinham uma devoção, mas o apóstolo Paulo disse: falta entendimento. Falta sabedoria, falta conhecimento na prática religiosa. Então eu preciso, no começo dessa palavra, primeiro definir o que é religião. Religião é tudo o que fazemos para estar em contato com Deus. Religião é tudo o que fazemos para estar em contato com Deus. É religião. Existe a religião legítima, a religião boa, e existe a religião humana, a religião decadente, degenerada, né? Mas tudo o que fazemos, cantar, orar, cantar hinos específicos, orações específicas, ir a um determinado lugar que chamamos de templo, de igreja, sabe? Tudo isso nós fazemos para nos manter em contato com Deus. Então, tudo que fazemos, né? Deixar de praticar algumas coisas, deixar de vestir determinadas roupas, deixar de utilizar são elementos religiosos para nos manter em contato com Deus, né? Existem algumas religiões que chegam a levar as pessoas a se maltratarem, chamado flagelação, autoflagelação. Existem outras que fazem as pessoas subirem escadas de joelho, carregarem cruzes, né? Vestirem roupas específicas, né? As mulheres nos países islâmicos radicais vestem a burca, uma roupa que só se pode observar os olhos da mulher, nada mais. O cabelo, o rosto, não se pode ver, né? É um elemento religioso. Agora presta bem atenção aqui, porque grande parte da religião é constituída, é feita da tradição humana, das crenças populares, das experiências boas ou ruins,
isso vai influenciando o formato da religião. O formato da religião, né? Mas aí vem a questão do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a revelação de Jesus. É as boas novas da graça de Deus. O evangelho é a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Não, mas o evangelho é o Novo Testamento, só são 4 livros, não. O evangelho é boa nova, é toda a Bíblia. Toda a Bíblia. O grande problema é aquilo que eu falei para você. O evangelho é simples, porém ao mesmo tempo ele é complexo, né? Deixa eu falar aqui, ó. O evangelho é simples, mas sua simplicidade é complexa. Uau! A complexidade do simples. Eu acho que você vai concordar comigo que, meus amados, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Você vai concordar comigo que as coisas simples, elas têm a sua complexidade. Tem a sua complexidade, porque às vezes ela não é compreendida. Ela não é compreendida. A simplicidade às vezes se torna um mistério, uma incógnita, um segredo. E é belíssimo quando Jesus diz assim: olhai para os lírios dos campos. Só que o que ele diz depois é que gera a pergunta, que gera a curiosidade, que provoca a nossa curiosidade. Porque Jesus diz assim, ó: olhem os lírios dos campos, aquelas florzinhas simples que nascem no campo. Jesus diz assim, ó: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta singeleza. Jesus está dizendo que nem toda a pompa, toda a riqueza, todo o luxo de Salomão se compara à riqueza, o luxo de um lírio do campo. Olha como é complexo. Nós precisamos aprender a ver a profundidade do simples, daquilo que é simples. Porque a religião, ela complica, quando ela vai se relacionar com o evangelho, os homens que geram a tradição, que geram os costumes, que geram os modelos, acabam complicando aquilo que é simples, complicando o que é o evangelho. Não é verdade? Evangelho, meus amados, é relacionamento com Jesus. Evangelho é humildade. Evangelho é quebrantamento. Evangelho é discernimento da palavra, discernimento da vida. Evangelho é calma. Evangelho é paciência. Evangelho é perdão. Evangelho é resiliência, é você se reinventar todos os dias para agradar a Deus. Qual a relação que existe entre religião e evangelho? Ora, a religião precisa do evangelho para ser legítima. Para ser legítima. O evangelho não precisa da religião para ser verdadeiro. O evangelho é, ponto final. A religião será se praticar o evangelho. E aí, toda religião precisa do evangelho para encontrar
o caminho certo para Deus. Religião não é para nos conectar com Deus, é religare. Religião vem do latim religar a Deus, o homem a Deus. Mas para me religar a Deus, eu preciso do Evangelho, porque é o Evangelho que revela Deus, é o Evangelho que revela os caminhos, é o Evangelho que revela as colunas, as bases, os pilares da religião legítima, né? Aí veja o que acontece quando a gente começa a praticar religião, começa a viver o evangelho na religião. A religião, toda a igreja, quando começa pequena, simples, é um evangelho puro, simples. O povo vai, não liga para a roupa do outro, não, nós queremos é buscar a Deus, né? Mas quando começa a crescer, aí, irmãos, vem a própria complexidade necessária. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Existe uma complicação necessária, que é a organização, né? Que é a organização. A igreja passa a ter 50, 100, 200 pessoas, a sua renda aumenta, a sua influência no bairro aumenta, vai vir a perseguição. Aí o que acontece? A igreja precisa de licença da prefeitura para funcionar. A igreja precisa de CNPJ para sua identidade jurídica, porque senão alguém chega e fecha o templo. Não acaba com a igreja, porque a igreja vai para a praça, vai para os cemitérios, vai para a praia. A igreja não acaba, mas a religião que se reúne ali naquele templo, que tem os seus horários, que tem os seus cultos, vai perder a sua liberdade, né? Você está entendendo, né? O evangelho, ele tem que conviver com essa complexidade natural, necessária de uma igreja. Precisa de nome, precisa de CNPJ, precisa de rol de membros, precisa saber quem é o pastor, porque senão todo mundo vai querer mandar, todo mundo vai querer fazer. O evangelho precisa se relacionar com isso. Alguém disse assim, ó, presta atenção: Jesus Cristo deu o evangelho e o apóstolo Paulo fundou o cristianismo. Né? Paulo inventou a religião. Jesus deu o evangelho e Paulo inventou a religião. Por que dizem isso? Porque Paulo começou a organizar a igreja. A igreja começou a crescer, pastor Uribe Antônio. A igreja começou a crescer, pastor Inês. Aí Paulo foi dizer, olha, Deus deu uns para pastor, apóstolos, bispo. Paulo começou a dizer, olha, o dom tem que ser usado assim, seja com tudo com decência e ordem. Paulo começou a falar sobre a Santa Ceia, tem que ser assim. Paulo começou a dizer, começou a colocar os princípios, as regras, a ética para a prática do evangelho numa religião cristã. Aqui a Denise Villarreal dizendo, né, perguntando aqui uma coisa interessante. Pastor, a fé está interligada com a religião diretamente? Posso ter fé e não ter uma religião, pastor? Não. Está diretamente ligada ao evangelho. O evangelho é a perfeita religião. É a perfeita religião. E por que eu digo que você não pode viver o evangelho e ser uma religião? Porque religião é comunhão com Deus, é contato com Deus, é ligação com Deus. Isso é religião, é me religar ao meu Deus que me criou, que me ama, né? E o evangelho é em essência religião, porque me liga a Deus, me leva a um relacionamento com Deus, né? Agora, você pode ser evangélico, você pode ter a religião pura
sem estar participando de determinadas outras religiões. Porque o que eu vou dizer aqui agora, é o que eu vou dizer agora para você. O que está escrito em Romanos capítulo 10, verso 2. Eles têm zelo de Deus, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, né? A religião humana, a religião que tem placa, que tem CNPJ, a religião que não é mais só um relacionamento com Deus, ela se organizou, né? Numa igreja, numa denominação religiosa, passou a ser visivelmente uma religião, humanamente uma religião. Na maioria das vezes, ela se degenera. Toda religião tem a tendência de se degenerar. Toda igreja tem a tendência de se degenerar. Toda, não importa qual seja. A maior igreja do Brasil, a menor igreja do Brasil, tem ser humano dirigindo ela, tem ser humano fazendo, constituindo, construindo ela, tem. Então ela tem a tendência de se degenerar. Onde tiver ser humano, vai ter falhas, vai ter defeitos, vai ter descaminhos, vai ter tentações, né? Penso que passa a ser uma associação, pastor? Sim. No princípio é apenas fé. No princípio é apenas religare. É uma religião pura. Eu quero falar com Deus. Eu quero orar, eu quero conhecer a Bíblia, mas aí você entende que precisa de ajuda. Você precisa de um indivíduo que já tem experiência, que já estudou, que já conhece a Bíblia muito mais do que você. E ele é chamado na Bíblia de pastor. Então vai se reunindo e vai se formando uma associação, vai se formando uma denominação religiosa. Seja mais uma batista, mais uma assembleia, mais uma presbiteriana, ou mais uma igreja independente, mais uma igreja que se abriu, mais um pastor que fundou uma igreja, né? Por isso, irmãos, aqui, presta atenção. O que faz uma igreja verdadeira ou o que faz uma igreja falsa é a relação evangelho e religião que existe nessa igreja. Eu vou dizer de novo. O que faz uma igreja verdadeira ou o que faz uma igreja falsa é a relação que existe entre evangelho e religião nessa igreja. A religião se sobressaiu, o entendimento humano, a cultura religiosa, a tradição, o jeito de fazer, o método se tornou mais importante do que a essência, a linguagem se tornou mais importante do que a mensagem, a roupagem se tornou mais importante do que o corpo, sabe? O evangelho perdeu espaço, então essa igreja está se degenerando. Quando a tradição de uma igreja, e a tradição é como a igreja faz, como a igreja se identifica, como a igreja se apresenta, como a igreja se veste, como a igreja constrói templo, uma faz com torre, a outra faz, parece shopping, parece farmácia, a outra veste o pastor de batina, a outra veste de paletó. Isso é religiosidade. Se ele veste paletó, batina, saia ou uma roupa social, isso é religiosidade, isso é tradição. Quando isso passa a ser mais importante do que a mensagem do evangelho, essa igreja está se degenerando.
se degenerando. O evangelho vai sendo suprimido. O evangelho vai sendo esquecido. Eu não estou inventando isso não, irmão. Deixa eu lhe mostrar aqui, por favor. Mateus capítulo... eu acho que é 14. Mateus capítulo 14. Não, é 15, né? Mateus 15, deixa eu ver aqui, ó. Uma vez... vou lhe mostrar, tenha calma. Uma vez, os fariseus viram Jesus, os discípulos, comendo sem lavar as mãos. Não era lavar a mão higiene, era uma lavagem religiosa que tinha em Israel. Uma lavagem cerimonial para se alimentar. Eles não viram os discípulos lavar a mão, né? Aí foram reclamar de Jesus. Por que os teus discípulos não lavam a mão como manda a tradição? Eles têm que lavar as mãos, né? Aí Jesus, em Mateus capítulo 15, mostra para eles aqui uma coisa muito forte. Presta atenção aqui que o que eu estou falando hoje não é invenção do pastor Henrique Jorge. Jesus respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Eita glória! Jesus está dizendo, vocês quebram o mandamento de Deus, o evangelho, a palavra, por causa da tradição, por causa dos mandamentos, dos decretos, dos costumes, da espiritualidade que vocês inventaram. A tradição. A tradição é uma espiritualidade que a religião inventa. É uma crença que a igreja inventa. É uma roupa que a igreja inventa. Tudo isso é tradição. Eu vi o pastor Augusto Nicodemos, presbiteriano, dizer: coral não é bíblico. Coral não é bíblico. Na essência da palavra, não é uma doutrina bíblica fazer coral. A Bíblia nunca mandou fazer coral, fazer um ministério de louvor. Não. Mas é errado? Não. Porque existe tradição boa, existe religiosidade boa, e existe religiosidade decadente, degenerativa. Quando é que a religiosidade é boa? Quando não fere o evangelho. Quando não tenta substituir o evangelho. Quando a religiosidade é ruim? Quando ela afasta o evangelho. Quando ela substitui o evangelho. Presta atenção no que Jesus disse. Os fariseus diziam assim, ó. Jesus disse, ó, vós dizeis. Eram os fariseus que diziam, peraí. Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, corbã, oferta ao Senhor, aquilo que podes aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. Não precisa honrar pai e mãe. Os judeus criaram uma doutrina, preceito humano. Presta atenção, meus amados, porque o que os fariseus faziam na época de Jesus, tem muito pastor, tem muita igreja fazendo hoje. Eles criaram uma doutrina, uma espiritualidade que anulava o evangelho, que anulava o mandamento de Deus. Presta atenção. Eles diziam assim, ó: se alguém se consagrar a Deus, dizer ao pai e à mãe, eu sou oferta ao Senhor, eu estou entregue ao Senhor, ele não precisa mais honrar nem pai nem mãe. Não precisa mais honrar pai e mãe, porque ele é oferta ao Senhor, ele é ungido, ele é consagrado ao Senhor. Um profeta é um sacerdote do Senhor. Aí Jesus
desceu a lenha, viu, irmãos? E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Por que Jesus diz isso? Porque honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Né? Honrará teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então hoje em dia existe muita doutrina. Tá aqui, olha. Eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Religião aparente, mas o coração está longe. Religião de forma, de modelos, de roupa, de aparência, mas a essência está longe. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos de homens. Existe sim, meus irmãos, hoje em dia, muita igreja, muito líder, criando doutrinas, criando espiritualidades, inventando da sua cabeça, interpretando o texto bíblico fora do contexto para criar uma realidade religiosa, espiritual, que não passa de uma religião decadente. Não passa. Existe igreja, ainda existe igreja no Brasil, que sem paletó e gravata você não pode subir no púlpito para pregar. Onde está escrito na Bíblia isso? Ah, você não é casado no civil, você não recebeu as bênçãos do casamento ainda, não pode tomar santa ceia. Onde está escrito isso na Bíblia, meus irmãos? Impedir a pessoa de comer da carne e do sangue de Jesus, de ter aliança com Jesus, de ser ressuscitado no último dia, porque o marido não é crente, não quer casar, e a bichinha crente não pode forçar o marido a casar. Está excluída. Pergunta a esse pastor, ela não casou ainda, pastor, se Jesus vier agora, ela vai para o inferno, porque não casou, é o marido que não quer casar. Não, ela vai para o céu. Se ela vai para o céu, por que não pode tomar santa ceia na sua igreja? Por quê? Né? Veja só isso, há princípios, há doutrinas que são criadas. Eu sei que é um zelo, mas não é com entendimento. Não é com entendimento. Aí até parece que a igreja é daquele pastor, porque todo mês, todo ano ele aparece com um decreto na igreja, ele aparece com uma determinação na igreja, né? Que não existe em lugar nenhum. Sabe? Não existe na Bíblia. Então são doutrinas, preceitos humanos, né? Preceitos humanos, doutrinas humanas, uma religiosidade que está suprimindo o evangelho. Pode, meus irmãos, uma irmã sobe no púlpito, esposa de um pastor, e ela está com uma correntezinha de ouro fininha, sabe aqueles colar bem fininho, uma correntezinha, e o pastor da igreja chega e diz: tira essa corrente aí, porque Jesus já lhe libertou e você não tem que andar com corrente em canto nenhum. Na frente de todo mundo, transmitindo para o mundo todo ver, sabe? Quer dizer, você fere o preceito do amor, fere o princípio bíblico do amor para defender um princípio da igreja, da religião, da denominação. Já vi pastores, pelo amor de Deus, correndo para o microfone e dizendo: parem de bater palma, nós estamos na igreja, aqui não se bate palma, nem para Jesus. Jesus quer ver glória a Deus e aleluia.
Mas há versículos bíblicos que diz assim: aplaudi todos os povos da terra, celebrai com alegria ao Senhor. Está na Bíblia. Ah, mas era Israel. Poxa, a maioria das promessas espirituais da Bíblia não foram dadas diretamente ao povo cristão, foi dada a Israel. A maioria das promessas bíblicas foram dadas a Israel. Se as promessas podem ser traduzidas, interpretadas para o cristão, por que bater palma? Por que dançar diante do Senhor é pecado, pastor? Se está dentro do contexto das promessas. Está aqui o Uribe Antônio, Salmo 47, batei palmas. Batei palmas. Não, mas ali era uma festa cultural de Israel, era uma festa. A cultura de Israel estava misturada com a sua fé. E aqui nós começamos, eu vou falar sobre o evangelho e a cultura. Nós temos que misturar nossa vida com o evangelho. Nós não podemos viver uma relação com o evangelho de água e óleo. Não dá, irmão. Tem que misturar. O evangelho tem que influenciar a nossa prática de vida, né? Então presta bem atenção nisso, irmão. O evangelho me ensina a ser religioso, a adorar a Deus, a ter comunhão com Deus, a verdadeira religião, a amar o próximo, a amar a Deus, a cada dia ser uma pessoa melhor. Mas a religião humana, isso me assusta. Presta atenção. Se segura aí, irmão. Isso me assusta, porque hoje em dia conseguiram criar, presta atenção, conseguiram criar uma espiritualidade que é vivida no púlpito, na hora do culto. Quando termina, a pessoa não é mais aquela pessoa espiritual abençoada, não é. Bate na esposa. Vocês viram aí quantos pastores, quantos crentes foram flagrados agredindo a esposa, gritando com a esposa, agressão moral, né? Os filhos, as filhas. Meu Deus! Teve um aí que tinha acabado de terminar a vida dos próprios filhos e foi para a igreja profetizar, orar, derramar unção na cabeça das pessoas. Não se brinca com isso, irmão. Isso não é objeto vendido na feira. Unção, pregação, louvor, não é objeto vendido na feira. Isso é dom, é unção espiritual. Não se brinca com isso, irmão. Não se brinca com isso. Quer pecar, quer errar, largue o ministério primeiro. Saia da igreja primeiro. Não se torne lobo dentro no meio das ovelhas. Porque da graça você já caiu. Do evangelho você já se afastou, alimentando crime, alimentando violência e maldade no seu coração. Mas existe hoje em dia, muita gente no púlpito pregando, cantando, ministrando, profetizando. Virou piada em Israel. Saul está entre os profetas, porque ele estava nu, correndo e profetizando. Doido da cabeça. Rejeitado por Deus.
quanta gente está fazendo isso na igreja. E sabe de uma coisa? Eles estão entrando no nível da rejeição de Deus. Nada acontece com eles. Nada acontece. E isso é tão sério, meus irmãos, essa falta de respeito da religião, dos profissionais dos templos, dos empresários dos templos, que restringiram o evangelho virou apenas pretexto, o evangelho virou apenas contexto, o evangelho virou apenas o cenário aonde ele vai viver a espiritualidade que ele criou. Isso é coisa da tua cabeça e o juízo de Deus está chegando para você. Irmão, pelo amor de Deus, e as pessoas são enganadas, sabe? Uma igreja, quando começou aqui no Brasil, ela dizia para os obreiros: você tem que vestir calça e camisa social do pano tal, tem que ser o pano tal, parece que era linho ou era seda, para que todos ao olhar para você vejam prosperidade. Seu sapato tem que estar brilhando, você vai andar num carro novo e você tem que morar num apartamento alugado, você tem que mostrar prosperidade. Você vai ser vendedor ou vai ser pastor, meu irmão? Não, nós vamos vender o evangelho. O evangelho não vende ostentação. O evangelho vende verdade. O evangelho vende sem preço nem dinheiro a verdade que liberta. Então hoje em dia é assim. Hoje em dia é assim, sabe? O cara veste uma calça apertada, tem que ter músculos trabalhados na academia e sai todo, parece um cururu com sal nas costas, todo inchado. Ninguém vê Bíblia, deve estar no celular, nem precisa de Bíblia. Tem pastor aí que nem Bíblia carrega, nem Bíblia lê. Cita os versículos convenientes de cabeça. Vamos lá. O cara entra, começa a profetizar: eu sou o maior profeta do Brasil, já reconciliei centenas de casais e tal, e faz marketing, propaganda de si mesmo. O evangelho não muda, irmãos. O evangelho não muda. E isso aí não tem nada de evangelho. Não tem nada de evangelho. Sabe? Meu Deus do céu. É a cultura gospel. A cultura gospel é a cultura da ostentação evangélica, né? Não tem os MCs no mundo, né? Os MCs que gravam funk, os caras andam com umas correntes de ouro e ostenta mesmo dinheiro, as baladas, os carros milionários. Assim é a cultura gospel. Gospel no inglês é evangelho. É evangelho. Mas, irmãos, a religião consegue degenerar o significado das coisas. A religião consegue degenerar o significado das coisas. Gospel virou ostentação evangélica. Você tem que andar como rico, no carro mais caro que existe. Você tem que mostrar que você é abençoado. E, meu irmão, cuidado para você não se auto-enganar. Estar morando numa mansão com 3 Ferrari na porta, isso não significa que você está sendo abençoado. Você pode estar envolvido em esquemas financeiros que começam ali nos bastidores da igreja e depois se espalham até para o crime organizado. Eu estou falando simples aqui para todos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas esta é a realidade. Esta é a verdade.
Isso não é evangelho. As pessoas, para se enriquecerem rapidamente, precisa restringir o evangelho. Não prega sobre o inferno, não prega sobre renúncia, não prega sobre a morte do ente querido, como vai se consolar. Não prega, não prega sobre bênção, sobre vitória, prosperidade. Deus vai te honrar, vai ser doce como mel. Quem te perseguiu vai estar na arquibancada e tu vai estar no palco e plá, 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 plá. Você está vendo? A religião começa simples, baseada no evangelho. Mas aí, de repente, o pastor, o líder, o profeta vê a possibilidade de ficar famoso, de ficar rico, de ter influência política. E aí vai deixando o evangelho de lado. Vai restringindo o evangelho e passando a incorporar uma religião que não foi desde o princípio assim. Não foi. Aí mistura coisas de outras religiões com a religião cristã, porque é o que o povo quer. O povo quer isso, pastor Henrique. O povo quer ouvir isso. O povo... Sim, eu estou lançando um livro construindo um avivamento. Esse tema não é comercial. Uma vez um produtor de um pastor, ele me disse isso. Esse livro não é comercial, esse título não é comercial. Você tem que colocar o fogo do Espírito na sua família. Aí é comercial. Construindo um avivamento não é comercial. Hoje tudo é assim, gente. É ganhar dinheiro rápido. Há pessoas que só pensam em dinheiro. Não, o senhor tem que fazer diferente. Não, o senhor tem que... Porque só pensa nisso. Existem almas aí. Existem famílias. Existe uma eternidade em jogo. Eu não posso pensar prioritariamente em dinheiro. Preciso, como todos nós precisamos, mas isso não pode ser a prioridade da vida, nem da fé, nem da religião, da igreja. Não pode. Não pode. Você pode ser muito próspero, mas chegar na igreja com um carrinho de classe média, um Cobalt. Você pode chegar com sua roupa social bonita, limpinha, cheirosa, né? E pregar um evangelho maravilhoso, simples. E sua igreja ser rica, sua igreja ser abençoada. Então, meus amados, olha, a relação evangelho e religião, o evangelho precisa determinar. Não é a igreja que diz o que o evangelho tem que dizer. É o evangelho que diz para a igreja como ela deve ser. Ela deve ser. Portanto, queridos, receba essa palavra aí. Receba essa palavra. Amanhã a gente continua com as relações do Evangelho. Louvado seja Deus. Muito bem, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que o Evangelho produza mudança de vida no seu coração e na sua casa. Em nome de Jesus. Aleluia.